Fala aí pessoal, tudo bem? Vamos dar os nossos primeiros passos no Google Earth Engine, utilizando ele dentro da linguagem Python, aqui dentro da API Python, por meio da integração então do Google Colab, Google Earth Engine, e vamos rodar tudo isso de uma maneira muito prática, rápida. A gente vai conseguir selecionar uma imagem de uma Image Collection. Depois disso a gente vai aprender como calcular um índice, visualizar essa imagem e depois exportar também, caso a gente queira trabalhar com ela. Isso tudo muito simples. Mas antes de começar o vídeo, eu sempre reforço, né? Nós aqui da Migel, a gente está distribuindo esse conteúdo de graça para vocês, tentando trazer sempre uma informação legal, um conteúdo interessante para auxiliar muita gente que está começando na área do geoprocessamento, assessoramento remoto, quer aprender mais também sobre programação. Então o que a gente pede é que você se inscreva nesse canal, deixa aí a sua curtida, deixa o seu comentário, interage nesse vídeo, porque ele acaba tendo maior relevância e outras pessoas também poderão receber esse conteúdo da mesma forma que vocês estão recebendo hoje, tá? Então, não custa nada, ó, antes de começar o vídeo, deixa aqui o like, deixa aqui gostou ou que não gostou, enfim, isso é seu critério, mas deixa o seu comentário também dizendo, ó, achei interessante, não sabia que era assim que funcionava, e vocês vão ver que trabalhar com o Google Earth Engine dentro do Python é muito mais simples do que parece. Então, o que vai acontecer? Aqui a gente está dentro do ambiente do Google Colab. Para você que nunca utilizou, basta você abrir qualquer janela aí do seu navegador Google e colocar Google Colab. De cara, ele já vai aparecer aqui para você poder abrir, ó, Google Colab. Então, você abre, você vai cair numa página similar a essa, abre um novo notebook, perfeito? Então, nesse novo notebook aqui, eu até vou deixar, ó, ele vai começar a carregar. Ele já vai dar um nome, você pode renomear, então a gente vai colocar aqui vídeo YouTube, né? Vamos colocar aqui vídeo YouTube GE, tá? Então esse vai ser o nome desse notebook e você pode colocar aí o nome que você quiser. Qual a vantagem? Isso daqui já vai ficar salvo automaticamente no seu Drive e ao longo do caminho aí ele vai também salvando, né? O que é esse ambiente do Google Colab? Ele permite com que você trabalhe a partir desse, como eu falei, desse ambiente, você consegue conectar e trabalhar com o Python, né? Ou seja, você vai trabalhar com linguagem Python, ele vai te dar aí a possibilidade de redigir seus códigos, ele fornece uma máquina virtual, aqui um engine virtual, onde você consegue trabalhar com uma RAM de 12 GB e também trabalhar ali com um disco de 107, né? Então, você vai observar que tudo isso, todo o processamento que você faz é feito através dessa máquina virtual. E aqui, caso você queira mexer, deixar o seu ambiente de visualização diferente, você pode mexer nas configurações e aí fica a seu critério, né? No meu caso aqui eu coloquei esse tema Dark, tem o tema Light, ó, você pode, ele provavelmente vai estar desse formato, então você pode alterar isso, ó, vindo aqui em configurações. Eu vou voltar de novo aqui, ó, pro Light, pro Dark e deixo aqui o meu formato. Vocês viram que eu só conectei aqui. Ele então permite com que você trabalhe também com a integração do seu Google Drive. Basta você clicar aqui, ó, e utilizar o seu Google Drive. Essa parte é muito interessante porque quando você utiliza o seu Google Drive, todos aqueles arquivos que você salva, né, todo aquele material que você tem disponível no seu Drive, ele vai aparecer aqui. Então, ó, por exemplo, aqui estão as pastas do meu Google Drive. Tem tudo aqui que tem no meu Google Drive. Vocês então vão ter o que aparece no de vocês. Imagine que ele está simulando como se fosse seu computador. Ele trabalha aqui no formato de Jupyter Notebook, Python 3. Então, é isso, beleza? Vamos agora verificar alguns pontos antes de a gente começar. Quando a gente trabalha com Python, muitas vezes nós precisamos fazer a instalação das bibliotecas. E essas bibliotecas nada mais são que alguns comandos que alguns usuários eles organizaram em funções, em classes e colocaram dentro de um pacote, dentro de uma biblioteca que você tem disponível e pode acessar. E esses comandos, para que eles possam ser acessados, de novo, você tem que instalar algumas bibliotecas e depois importar elas para poder fazer uso dentro daqui do nosso ambiente onde a gente vai trabalhar, principalmente nas questões da linguagem Python. Isso não serve só para o exemplo que a gente está executando aqui, não. Serve para muitos outros. Então, pensando dessa forma, a gente pode verificar que no Google Colab, aqui nesse command line, onde a gente vai digitar, a gente tem algumas bibliotecas que já fazem parte do Google Colab, né, que a gente pode avaliar por padrão.
e outras não. Então, o que a gente observa aqui? Ó? A gente tem inúmeras bibliotecas que já estão instaladas nesse ambiente que a gente está trabalhando, e se nós formos importar elas, elas já vão aparecer. Exemplo aqui, o Pandas, né? Então, o Pandas é uma biblioteca que a gente utiliza para fazer a manipulação aí de dados tabulares, similares a um CSV, similares a um Excel. Então, a gente consegue trabalhar, e aqui ele já te dá até a versão que está instalada. E você vai ter aqui outras bibliotecas, por exemplo, o NumPy. Só que, se a gente observar aqui no nosso ambiente, nós não temos instalado duas bibliotecas que a gente vai instalar e quer utilizar, que é o Earth Engine e o GMap. Então aqui estamos no G, ó, a gente tem algumas bibliotecas do Google, Google Storage, Google Colab, Google Authentic de autenticação, ó, GeoPy, mas não temos, né, o GMap. Então o que a gente vai fazer? Eu vou deixar aqui isso salvo para você, caso queira depois verificar. É verificar as bibliotecas. Então, o que nós vamos fazer agora é adicionar um novo comando de linha e vamos instalar as bibliotecas que queremos utilizar, correto? É isso que a gente vai fazer. Então, essas bibliotecas que a gente quer utilizar, nós vamos instalar aqui, então, com o comando pip install, que seria um comando para instalação. A gente vai instalar o GMap e o Earth Engine API, ou seja, a API do Earth Engine que permite que a gente trabalhe o Earth Engine dentro do Python, né? Esse menos que aqui eu vou colocar para ele executar num ambiente assim que vai ficar como a gente ele seria um ambiente quieto, né? Ou seja, ele não vai ficar listando muitas coisas, toda a instalação, ele simplesmente vai executar, ó, ele baixa os pacotes e já vai jogar aqui dentro. Funciona sem esse menos que? Funciona, você não precisa colocar, tá? Eu só coloquei aqui para que não fique muitas linhas aqui. Pode acontecer alguns erros durante a instalação, ele dizer que tem alguma incompatibilidade de pacotes. Você pode daí pegar o seu ambiente de execução e reiniciar ele, rodar de novo, e aí provavelmente isso vai funcionar. Mas aqui, como vocês viram, tá verificado, tá tudo certinho. Depois disso, como mencionado, a gente instalou as bibliotecas, a gente precisa importar esses pacotes para que a gente possa utilizar e trabalhar com eles dentro do Earth Engine. Então, o que a gente vai fazer? Importar as bibliotecas. E nós vamos importar elas a partir de um comando chamado import. Vamos trabalhar primeiro com Earth Engine, que é um pacote EE, e depois o import GMap. Aqui você pode trabalhar com outros pacotes também se você quiser, se você for fazer outras análises, mas nesse caso a gente vai trabalhar só com essas duas, porque o nosso objetivo é dar os primeiros passos do Google Earth Engine dentro do Python. Beleza, então a gente instalou as bibliotecas, nós aqui fizemos a importação delas. Agora, é muito importante para você trabalhar dentro do Earth Engine com a API Python, você precisa então fazer a autenticação do GE. Por quê? Porque você só vai conseguir usar isso se você tiver então uma conta do Earth Engine, né? E para isso você precisa acessar lá a página do Earth Engine, caso você não tenha, e fazer a sua conta. É muito simples, é rápido, então tem um vídeo aqui inclusive no canal que eu explico como fazer o seu cadastro na conta do Earth Engine. É muito prático e rapidão. Depois que você fizer o seu cadastro, o que a gente vai fazer? A gente vai então aqui inicializar, né? Autenticar e inicializar. Observa que eu coloquei aqui um EE ponto, isso significa que eu estou usando as ferramentas que correspondem a esse pacote aqui. E sempre que eu for utilizar o GMap, eu vou chamar esse comando. Se eu fosse usar o Pandas, exemplo aqui, até vou importar, ó, import pandas spd, porque o as aqui ele está indicando que é como se fosse um apelido, então eu estou importando pandas como pd, seria o pandas. Se eu fosse usar o pandas, eu chamaria aqui então de pd, né? Como aqui eu chamaria de gmap e aqui estou chamando de e. Bom, uma vez que está tudo aqui instalado, tudo organizado, eu vou autenticar. Quando eu rodar, ele vai abrir um link. E nesse link, simplesmente basta eu clicar, ele vai me redirecionar para uma outra página. E nessa outra página eu vou gerar um token. Esse token aqui que eu estou gerando, ele simplesmente vai me dar então os códigos para que eu possa pegar um link e copiar e colar ali para autenticar o meu acesso. Então vamos lá, peguei aqui, copiei. Já ressalto, né, sempre falo isso, não adianta pausar o vídeo e querer copiar esse código, porque ele não vai funcionar para você. Ele vai funcionar somente para um usuário e ele sempre se renova toda vez que eu for utilizar.
Outra pergunta que pode acontecer, né? Ah, toda vez que eu for utilizar o Google Colab, eu vou precisar instalar esse pacote? Sim, essa é, digamos, uma desvantagem, porque quando esse ambiente ele é fechado, né, digamos assim, encerrado, e você for executar novamente, ele se reinicializa e é como se você estivesse pegando uma máquina crua, onde você tem que instalar os pacotes para utilizar. Como se fosse um ambiente virtual, você precisa fazer isso. Diferente da sua máquina, se você tem aí, por exemplo, o VS Code, o PyCharm ou o Jupyter Notebook instalado, você instala lá os seus pacotes e eles ficam dentro da sua máquina. Vantagens, né? Quando você tem que instalar algumas coisas dentro do Google Colab, o processo de instalação é muito mais tranquilo, porque ele já busca indicar a compatibilização das bibliotecas necessárias e tudo isso torna o processo mais prático. Beleza? Então, feita aqui a instalação das bibliotecas, importação, a gente fez a autenticação. Agora a gente já consegue trabalhar com o Gmap. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos, então, agora fazer a instalação, que a gente já fez, a autenticação, e vamos visualizar os dados. Para visualizar os dados, a gente pode simplesmente definir um map para visualizar. Então, a gente vai usar aqui um comando, né? Vamos definir uma variável chamada map, e essa variável recebe um Gmap, ou seja, estou usando o pacote aqui do Gmap, e um map. Nesse map aqui, ele vai permitir com que eu veja o globo todo numa biblioteca integrada. E olha só que legal. Aqui então eu vou ter uma visualização do globo todo, ó, como vocês estão podendo observar. E eu tenho aqui, né, as minhas regiões, as minhas áreas de estudo e tudo mais. Beleza, mas agora eu quero trabalhar com outras coisas. Eu quero trabalhar, por exemplo, com uma região de estudo que eu vou definir aqui, que vai ser então a minha área de interesse. E a gente pode fazer o seguinte, agora eu vou com o auxílio aqui do Code Editor, por isso que é importante ter ali o cadastro no Google Earth Engine. Com o auxílio do Code Editor, eu vou buscar aqui a região de Cuiabá. Então, vou buscar aqui Cuiabá, Mato Grosso. E vou colocar aqui o mapa, ó. Então aqui está a região de Cuiabá. E eu vou colocar esse ponto, essa geometria que eu peguei e cliquei aqui, ó, abriu uma geometria, eu vou colocar bem aqui na região central de Cuiabá. Observem que ele me deu aqui no Imports essa geometria. Eu vou abrir essa caixinha e vou copiar esse trecho de código aqui, tá? Então, de novo, não existia uma geometria. Vamos fazer aqui de novo, ó, deletar essas geometrias. Não existia geometria nenhuma. Eu simplesmente cliquei aqui sobre Cuiabá, vim aqui em Imports e copiei, beleza? Então, copio isso. Agora eu fecho. E vou fazer o seguinte, eu vou definir uma variável que vai se chamar ROI, que é uma região de interesse, e vou colar essa geometria. Com isso, eu vou utilizar essa região para que todas as imagens que toquem nessa geometria, elas sejam selecionadas, tá? Então a gente vai visualizar isso na prática. Próximo passo, então, depois que eu definir a minha região de interesse, deixa eu colocar aqui. Região de interesse. Depois que eu definir a minha região de interesse, eu vou criar uma outra variável. E essa variável vai ser minha Image Collection. O que acontece com a Image Collection? Uma Image Collection é uma coleção de imagens. Exemplo aqui a gente vai usar o Sentinel, que tem um agrupamento de várias imagens ao longo do tempo. E essas imagens que estão distribuídas ao longo de uma série temporal, elas estão disponíveis lá no servidor da Google. Então, para que a gente possa acessar, a gente vai vir aqui em Dataset, Google Earth Engine. Ó, então, tá aqui o catálogo de imagens do Google Earth Engine. E a gente vai pegar aqui as imagens do Sentinel. Ó, Sentinel 2 e pegar aqui Surface Reflectance, de reflectância de superfície. O que nos interessa aqui dessas informações, por enquanto, é esse código. Então a gente vai copiar esse código. Ele é o, digamos assim, o caminho que permite com que a gente acesse essa coleção de imagens. Nós vamos nomear então a nossa variável como collection e a partir disso vamos colar esse caminho. Se eu executar, simplesmente ele ia rodar e toda a coleção das imagens do mundo, mas não é o que a gente quer. O que a gente tem interesse aqui? Nós queremos filtrar pela região, então Filter Bounds faz com que todas as imagens que interceptam essa região de interesse que nós definimos sejam selecionadas e depois disso a gente vai fazer um outro filtro aqui, que é um filtro para minimizar
filtrar, eliminar, digamos assim, da nossa análise aquelas imagens que têm um percentual de nuvem maior do que 1%, tá? Então, vamos voltar ali no dataset. Aqui dentro do dataset eu tenho propriedades da imagem. Dentre essas propriedades da imagem, eu tenho aqui uma que se chama o percentual de nuvem, né, no pixel. Então, eu vou selecionar essa propriedade e vou voltar aqui dentro da minha análise e simplesmente vou dizer 1%. Isso significa que todas aquelas imagens que estão sendo interceptadas por esse ponto que eu selecionei e também que tem abaixo de 1% de nuvem vão ser as minhas imagens de interesse. Então, com isso, eu vou colocar agora um filtro, que é um filtro de data, para pegar todas as imagens que estão no ano de 2020, mas que atendem aquelas condições que eu coloquei ali anteriormente, que significa que quero todas as imagens de 2020 que interceptam a região de estudo que eu selecionei e que tem abaixo de 1% de nuvem, beleza? Então vamos colocar aqui 2021, 0101, isso significa que eu vou pegar então a primeira imagem de 2020 e a última imagem de 2020, porque quando eu coloco aqui 2021, digamos assim, seria meu último dia, né? Ele não pega esse valor de 2021, 1 do 1. Então, agora o que eu posso fazer? Eu posso verificar para essa região, a partir do print, quantas imagens eu tenho. E para verificar isso, eu vou usar um comando do GE aplicado à minha collection que se chama size. Esse size permite com que eu faça a visualização de todas as imagens. E eu vou usar um getInfo simplesmente para extrair essa informação, pegar essa informação. Então, para essa região, eu tenho aqui 18 imagens. E observe o seguinte, se eu mudar aqui para 10% percentual de nuvem, ele já vai me dar um valor diferente, 33 imagens. Se eu colocar para 50%, eu vou ter então 52 imagens. Mas no caso aqui, eu prefiro ter menos imagens e imagens com baixo percentual de nuvem, porque a análise que eu quero fazer é em cima de uma coleção que não tem nuvem presente. Bom, então agora o que a gente precisa fazer? Nós precisamos visualizar a nossa imagem. Mas antes disso, a gente vai selecionar a melhor imagem da coleção. E como que eu faço isso? Observe o seguinte, eu peguei ali todas as imagens, ou seja, eu tenho 18 imagens que tem abaixo de 1% de nuvem. Só que eu tenho uma delas que tem um menor percentual de nuvem. Então eu vou definir aqui uma variável chamada então, melhor imagem, só para ficar fácil de memorizar. E o que é essa melhor imagem na nossa concepção aqui? É a collection.sort, e sort aqui é para ordenar a partir do quê? Ordenar a partir da propriedade de nuvem que a gente selecionou e colocar aqui um true, né? Ou seja, um true que é ordenar sim por essa propriedade, e a gente vai colocar agora aqui um ponto first. O que é o first? First já está dizendo, né? Primeira imagem da coleção. Agora, se eu simplesmente colocar aqui um print para pegar o ID da imagem, né? E como que eu pego o ID da imagem? A gente já vai ver isso. Vou pegar aqui melhor imagem .get, que é para pegar, e vamos lá nas propriedades, ó. Aqui dentro das propriedades eu tenho então uma propriedade que remete ao produto ID. Então vamos pegar o produto ID, ó, pegamos aqui o produto ID e eu vou copiar isso aqui também, vou jogar aqui para baixo, porque eu quero o percentual de nuvens, correto? Para saber, porque eu vou fazer um relatório lá para o meu chefe e um relatório da minha tese e tudo isso precisa, né? Então vamos lá. Então eu vou colocar aqui sempre, né, o getInfo para que ele possa imprimir essa informação de uma maneira extraindo esse dado, né? Então vamos lá. Ó. Então a minha imagem ela tem um ID que é o S2A, o sensor está ali. Ela é uma coleção level 2 de Surface Reflectance. Ela é uma imagem do dia 30/7/2020. E tem todas as informações aqui do período que foi adquirido. E é uma imagem que agora tem um valor de 0,01% de nuvem. Perfeito. Tenho algumas informações sobre os metadados. O que mais que eu quero fazer agora? Eu quero, então, visualizar a imagem. Como que eu faço isso? Lembra que lá em cima eu coloquei um map, né? Então agora eu vou visualizar essa imagem.
Porém, não menos importante, eu vou deixar um recado aqui agora, que é a aplicação do fator de escala. O fator de escala permite com que a gente converta os dados de digital number para reflectância. Então, eu vou ter dados ali de 0 a 1, que são os dados de reflectância. Observa que quando eu estou aqui no meu catálogo de imagem, eu venho aqui em bandas, eu tenho os valores associados ao fator de escala. E isso, muito importante, preste atenção, isso muda de coleção para coleção. Não adianta pegar esse valor aqui de 0.01 e tentar aplicar para o Landsat, tentar aplicar para outras coleções, porque cada coleção tem a sua particularidade. Em alguns momentos o valor pode ser parecido e pode até ser igual, pode, mas não é a regra, tá? É mais a exceção. Então a gente pode até visualizar aqui, ó, dentro dos fatores, ó, a gente vai abrir o Landsat só para mostrar para vocês. Aqui, por exemplo, o fator de escala do Landsat 9. Ó. Bom, vamos pegar aqui a Surface Reflectance. Vamos ali ver, ó, olha só o fator de escala do Landsat 9 e o offset. São coisas completamente distintas, né? Então, não é igual ao Sentinel. Beleza? Mas aqui a gente está trabalhando com o Sentinel 2 e a gente viu o fator de escala e nós vamos aplicar ele para converter o dado de digital number para reflectância. Como que eu faço isso? Outro detalhe, eu tenho as bandas do B1 ao B12 que tem esse fator de escala. E são as bandas que nós vamos utilizar. Então, para isso, eu vou pegar agora e vou dizer aqui que eu vou trabalhar com a minha... vamos chamar de image underline scale, que é a imagem com fator de escala, que vai ser a minha melhor imagem, porque é a imagem que eu quero converter e aplicar o fator de escala. Então, minha melhor underline imagem ponto multiply, porque eu preciso multiplicar aquele valor, e valor que eu preciso multiplicar aquele valor que eu copiei de lá. Então, com isso, eu já vou multiplicar. Só que se eu fizer isso direto, vai dar um erro. Eu preciso, então, selecionar apenas as bandas. Ó, então, é B ponto asterisco, é uma lista de bandas B. Então, eu quero selecionar apenas as bandas com nomenclatura em B. E posso aplicar. Quando eu fizer isso, ele vai executar. Agora, o que eu quero fazer, que eu já tinha dito para vocês, é visualizar a imagem. Então, vamos fazer aqui algo que se chama add layer, ou seja, adicionar um layer. Para isso, eu vou usar um map.add. Então, aqui ele já vai mostrar que é o add layer, ó. E o que vai dentro do add layer? O add layer precisa de um objeto, que é a nossa imagem. Ele precisa dizer se eu quero que apareça essa imagem sim ou não, e preciso definir ou uma paleta de cores, ou preciso definir as bandas que eu quero que apareçam. Então, nesse caso, a imagem que eu quero apresentar é a minha image scale. Eu vou colocar uma vírgula, vou abrir aqui chaves, ó. E dentro dessas chaves, eu vou colocar, então, bands, que são as bandas correspondentes que eu quero trabalhar. E nessas bandas eu vou selecionar aqui o B4, o B3 e o B2, tá? E vou definir aqui um valor de mínimo, que vai ser 0.019, que seria um valor que está dentro ali da minha reflectância, e um valor de máximo, que vai ser, então, um valor aqui de 0.19. Tá? Então, vou colocar um nome dessa imagem, vai ser RGB Sentinel. Beleza? Então, aqui eu estou atendendo os critérios do que o Map Add Layer pede. E é isso, tá? Eu coloco aqui, então, os argumentos. Ó, esse daqui significa que eu estou colocando os argumentos. E agora eu posso executar. Mas antes, para executar, para aparecer ali o display, eu preciso dar um map. Vamos lá, vamos ver se está tudo certinho. Acho que sim. Opa, ele está dizendo aqui que eu coloquei alguma coisa errada. Aqui, ó, tá vendo? Faltou uma vírgula aqui, gente, ó. Então, agora, acho que está tudo certinho. Posso executar. Um string inteiro. O que eu fiz de errado aqui? Acho que esse argumento aqui não precisa. Ué, o que eu estou fazendo de errado aqui que eu não estou achando? Valor máximo, valor mínimo. Aqui está tudo certinho. Deixa eu dar uma olhadinha. Tá tudo certo. Por que ele não está executando? Vamos olhar com calma aqui.
Estou dizendo então que minha imagem scale, estou selecionando as bandas. Ah, gente, olha aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Isso daqui não é aqui, isso daqui é aqui, ó. Tá? Então agora sim, agora vai rodar. Beleza. Acontece. Então olha que interessante. Já está aparecendo ali a localização, né, da minha região. E olha um ponto interessante aqui dessa imagem, né? A gente tem bem aqui, ó, uma queimada ocorrendo nesse dia. E a gente pode até fazer outra composição e colocar aqui, ó, e simplesmente alterar as bandas, colocar a banda B8, a banda B4 e a banda B3, deixar esse intervalo aqui se quiser, em vez de colocar RGB, colocar false color, para indicar que é o outro, e rodar de novo para ele mostrar agora mais um layer, só que com falsa cor. E olha que interessante, ó, quando a gente aplica a falsa cor, a gente consegue perceber a dimensão aqui da nossa análise. E aqui por trás a gente tem as engrenagens, né, que permitem que a gente ative ou desative determinado layer. Então aqui, olha só, a queimada toda, né, a gente percebe a cicatriz a partir aqui de uma composição de falsa cor que até então não tava não era visual, né, pra gente, ó. Então, o que que eu vejo aqui? Eu vejo a vegetação num tom bem vermelho, ó, os corpos hídricos mais escuros, né, devido à absorção aqui, e onde está rolando a queimada, a gente percebe ali a cicatriz já que se formou. Bom, mas agora tem um índice que se chama índice NBR que permite com que eu faça essa visualização. Então a gente vai aplicar esse índice. Como que a gente aplica esse índice? Para aplicar esse índice aqui, nós vamos então pegar a nossa imagem, que a gente já fez ali a conversão para o fator de escala, e vamos calcular o índice, o NBR. E como que a gente faz isso? O NBR é um índice normalizado, tá? Então significa que, vamos colocar aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. NBR Sentinel-2. Então tá aqui, ó. O NBR, esse índice, ele então permite com que a gente veja as questões associadas à queimada e ele é um índice normalizado e esse índice normalizado ele tem a relação ali entre duas bandas. Deixa eu pegar uma imagem que mostra a fórmula. Ó, então tá aqui a fórmula do NBR. Acho que aqui tá ruim de visualizar. Vou pegar outro lugar. Aqui, os scripts do Sentinel Hub, ó, que é bem legal de ver. Então tá aqui, ó. Essa é a fórmula do NBR, que permite com que a gente veja aí a queima, né, a partir da integração. E se você faz aí depois a diferença de dados entre antes da queima e depois do fogo, você consegue ter o delta e ver o quanto essa área foi afetada, né? Então, vamos agora então trabalhar com esse índice. Essa é a nossa base de interesse e essa é a fórmula que a gente vai aplicar. Só que no GE, posso fechar isso daqui. No GE, a gente não precisa aplicar essa fórmula especificamente. O que que a gente vai fazer? Nós vamos facilitar o nosso trabalho dizendo que o NBR, ele recebe... O que que ele recebe? Ele recebe a nossa imagem, que é essa daqui, ó, com fator de escala. Ponto normalize. Quando eu digito normalize, ele já vai aqui dizer que eu quero fazer um normalize difference. O que que é o normalize difference? Normalize difference é simplesmente essa fórmula aqui do NBR, só que de uma maneira simplificada dentro do Google Earth Engine. Ele está dizendo aqui que ele vai computar a diferença do primeiro menos o segundo, dividido pela adição do primeiro mais o segundo. Então tá aí. Então agora é o que eu vou fazer. Só que para isso, basta eu colocar aqui então que eu vou estar trabalhando com a lista de bandas, que é a banda B8 e a banda B12. Perfeito? E só renomeio aqui, ó, um rename para NBR para eu poder achar essa banda depois e ela não ficar com o valor ND. Agora, basta eu fazer o seguinte, eu coloco aqui um map.add layer para adicionar um layer, vou adicionar o NBR, só que o NBR, ele é uma única banda. Nesse contexto de ser uma única banda, eu utilizo uma palette. Tá? Então, essa palette, ela vai... Opa, esqueci de um detalhe aqui importante, tá, pessoal? É aqui, ó, abrir e fechar colchetes. Eu vou usar uma palette e essa palette aqui, ela vai então ser, ela vai constar, né? Então, o red, o yellow
Você pode colocar uma palette diferente se você quiser. Vou colocar aqui o... Antes do yellow, vou colocar o orange. Então, yellow, orange, green, o green e o dark green, o verde mais escuro. Tá, dark green. Beleza. Então, preciso colocar o valor, lembra? Do mínimo. 2 pontos fora, que eu vou colocar o 0 aqui como valor do mínimo e vou colocar o valor máximo como 0.8. Valor máximo 0.8. E aí vou colocar aqui. Agora vamos ver se está tudo certinho. Faltou algum detalhe aqui, ó, que é eu colocar isso daqui como argumento, né, no nosso dicionário. Beleza? Então tá tudo pronto. Quase caiu um negócio aqui em cima do computador, mas está tudo certinho. Agora a gente pode colocar aqui o nome de NBR. Ó, NBR, que é o nosso índice. E vamos dar o map. Vamos ver se vai dar tudo certo. Opa, deu algum errinho aqui. O que foi? Tá dizendo que o Dark... Ah, olha só, faltei na aula de inglês ali. Faltou um E. Agora sim, agora vai dar tudo certo. Tá, aqui então, ó. Aqui tá meu índice. E observe o seguinte, né? Vamos olhar ele com calma aqui. Eu tenho o RGB. Deixa eu tirar um pouquinho do zoom, pessoal. E vou rodar de novo aqui, só para facilitar a nossa vida. Fechar esse anterior. Para não confundir. Quando acontece isso, como eu criei uma única variável de visualização, é bom a gente vir aqui no início, rodar de novo esse map, tá? E depois roda esse daqui de novo para que ele possa trazer todas as bandas, tudo direitinho. É só uma forma de facilitar a nossa análise, ó. Vamos colocar todos os layers de novo. Agora sim, agora tá ali. Nosso NBR. Tá aqui, ó, na região queimada. Só que eu quero, além do NBR, eu quero os outros índices. Então vou rodar esse daqui. E vou rodar o NBR. Agora sim, vamos lá. Opa. Vamos de novo. De novo aqui para não ter galho. Vou dar um map. Rodar aqui. Depois rodar o NBR. Agora sim, beleza. Então, tá aqui todas as bandas. Vamos dar um zoom. Vamos tirar o NBR. Vamos tirar aqui. Ó, tá aqui a nossa queimada. Lembrando, né? Ó, essa é a região. O que a gente vai ver agora aqui? Nós vamos inspecionar. Vamos ver com a falsa cor. E vamos ver com o NBR. Ó. Então, a gente percebe ele que realçou, né? Essa região. Bem ali, ó. Que antes não estaria. E o legal de aplicar o delta é que você percebe o antes e o depois, né? Mas o falsa cor aqui até aparenta melhor, né, essa cicatriz, digamos assim, né? Foi identificado. Bom, esse é um índice que é utilizado. Agora, se eu quisesse baixar esse resultado, né? Eu posso então baixar essa imagem e depois rodar ela dentro do meu QGIS. Para isso, eu vou usar aqui um comando que se chama então task, que é uma tarefa, e essa tarefa ela vai usar um comando chamado ebat, que aqui é para fazer o export. Então eu vou exportar essa imagem to drive, para o meu drive. O que é o export image to drive, né? Ou seja, eu vou exportar a imagem para o meu Google Drive. E aqui tem alguns critérios. Olha só o que ele está pedindo ali, ó. Ele pede que eu defina a descrição, a pasta, o nome, né, o máximo de pixels, o formato e tudo mais. Então, eu tenho isso daqui pronto, né? Eu vou trazer aqui do código auxiliar que eu deixei, né, o meu roteirinho aqui. Ó, então tá ali. Ó, eu tenho aqui o código pronto. O que é? Minha imagem, beleza? Minha imagem, NBR, minha região. Aqui na região, para ele não baixar só de um pixel específico, eu coloquei um buffer para ele pegar uma região como um todo, né? Eu coloquei até, esse buffer é de 1000 metros. Eu poderia inclusive fazer o seguinte, né? Poderia pegar aqui essa cena, como tá aqui, ó,
e desenhar uma geometria, se eu quisesse, e utilizar essa geometria para baixar. Mas como o meu ponto, né, ele está aqui, deixa eu mostrar para vocês onde está meu ponto. Eu vou adicionar ele aqui, ó. Então, map, ponto, add layer, ponto, add layer. E aí vou adicionar aqui minha ROI, né? Que é a minha região de interesse. Só que eu já vou adicionar ela com aquele buffer, que é o buffer ali de 1000 metros que eu tô colocando. Então, buffer de 1000 metros, vírgula, ela não vai ter cor nenhuma. E vai ter o nome ali de ROI. É isso, né? É o que eu preciso. Vou adicionar aqui o map. Eu vou mostrar para vocês onde que tá essa minha ROI. Seu aqui. Ó, então essa é a região que eu estou baixando. Ela está aqui. O que eu posso fazer para melhorar, então, né? Já que eu tenho a minha área de estudo, a minha área de queimada, ela é mais para cá, né? Então vamos voltar ali, ó. Vamos voltar nas imagens anteriores. Estão aqui. E eu já adicionei elas todas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma geometria ponto bem em cima da minha área de queimado e vou baixar para aquela região ali. Ó, então vou tirar aqui todos, né? E vou rodar de novo. Vamos pegar o map, cadê o map? Que tá aqui logo no início. Vamos rodar o map. Vou rodar esse daqui para aparecer a minha região, que eu já identifico ali onde ocorreu a queimada. Vamos lá na queimada, ó. E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma geometria ponto em cima da queimada e vou definir um buffer em torno dela. Então, para ter certeza que vai pegar. Vou tirar o falsa cor, porque é mais fácil de visualizar aqui de pronto. Então, digamos assim, essa é a nossa região de interesse. O que eu vou fazer é voltar aqui nas ferramentas, pegar esse inspetor e clicar bem aqui, ó. Ele vai me dar, então, a geometria ponto dessa região. Que tá ali, ó. Deixa eu abrir aqui. Eu tenho, então, a latitude e longitude. Vou copiar aqui, menos 56,37. E vou alterar aqui na minha ROI. Menos 56,37. Vou colocar aqui. Menos 56,37. E posso colocar 19,01 ali para deixar um complemento maior. 19,01. E vou pegar aqui a latitude, que é menos 15,72,27. Menos 15. Vou ver de novo aqui, menos 15, 73, 27. Então, menos 15, 73, 27. Então, vou rodar de novo, eu preciso rodar de novo. Vou rodar de novo aqui também. Por quê? Porque eu realoquei o ponto, né? Só para ter certeza que ele vai pegar direitinho. Ó, já vou visualizar minha imagem ali na região, tá aqui a minha imagem. Agora, o que eu vou fazer? Vou rodar o índice de novo para pegar o map. E ó, ele já vai me dar um buffer ali. Então tá aqui, essa é a minha região de interesse. Ele vai baixar, né, a imagem que contemple ao menos essa região de interesse. Agora o que eu preciso fazer? Preciso rodar esse task. E quando eu rodo esse task, eu preciso aqui dizer que o task ele tem que ser startado, né? Ponto start. E aí quando eu rodo tudo isso, ó, ele vai rodar. Ele começou. Ele vai iniciar o download, depois eu tenho que verificar o status. E aí eu coloco aqui, ó, task.status. E aí vem um ponto que é o seguinte. Lembra que eu falei que quando a gente baixa alguma coisa ou quando a gente abre o GE dentro do Python, nós precisamos fazer a vinculação do GE dentro do Python. Então, o que a gente fez aqui, ó? Quando eu venho no Code Editor e abro essa tarefa que eu iniciei no Python, ela aparece aqui. Olha só. Então ele já baixou a minha imagem, tá ali, ó, o NBR, ele já baixou e ele tá no Drive. Então tá ali, ó, nbr.tif. O que eu vou fazer agora?
Eu vou baixar isso. Só tirar aqui dessa região, que não é minha região de interesse. Tirar essas coisinhas aqui, que é de uma outra análise, e vou jogar para dentro o meu NBR ali que eu baixei. Que tá aqui. Vou dar um zoom to layer. Ó, tá ali. Então tá aqui a minha área de interesse, a área que queimou. Agora ela veio nessa escala de cinza. Por quê? Porque ela não traz consigo ali, a não ser que eu programe isso, ela não traz o visualize que a gente aplica lá. Então agora eu vou mexer aqui na falsa cor, deixar ali o mínimo e o máximo. Ó, posso alterar aqui, mas não vou mexer e só colocar assim. Então aqui está a minha imagem, né, que reflete lá aquela análise que eu fiz e o ponto que eu baixei. A cena como um todo, digamos assim, né? Posso, inclusive, mexer aqui, colocar um método discreto, colocar intervalo de quartil, classificar de novo e aplicar, enfim, né? Aí fica o meu critério como que eu quero trabalhar com isso, né? Mas então, essa é aquela nossa região de interesse que a gente viu, né? E agora a gente tem ali a nossa área queimada que a gente baixou. Então a gente pode até confirmar aqui, ó, os valores, né? Que a gente baixou. Tá ali, ó, menos 56. Deixa eu ver as coordenadas lá que a gente estava trabalhando. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Posso fechar também. Esse daqui também, vamos voltar aqui. Então tá ali. Ó, as nossas coordenadas são menos 56,37 e menos 15,73. Vamos olhar aqui. Dentro do QGIS, ó. Tá ali. 15,73 e 56,37. É claro que tem seus quebrados ali, digamos assim, mas essa é a imagem. A gente pode até deixar aqui do lado e colocar a comparação. Opa, deixa eu fechar isso daqui e deixar isso daqui aberto. Aqui, ó. Claro que a paleta de cores aqui ela tá diferente, porque os valores de mínimo e máximo que eu coloquei, eles são distintos, né? Mas a gente consegue verificar a área, né, como um todo. Deixa eu só fechar essas coisas. Ó, a gente consegue observar a área como um todo. Fechar a ROI aqui também. Nossa cor, NBR. Então tá aqui. Opa, vou botar a ROI aqui para facilitar. Ó, observa o seguinte, ó, tá aqui a nossa área de interesse. Ó. A gente vê essa área aqui. Ó, essa área aqui, essa daqui também, esse corredor ligado. E aqui seria a área que estaria queimando, digamos assim, né? Quando eu baixei e reamostrei os pixels, ele pega isso. Então, é bem legal, né? A gente pode até, para fazer um comparativo mais, digamos assim, mais assertivo, mais honesto, fazer essa análise colocando aqui um clipe, ó. Vamos fazer isso. Vamos dar um clipe. Vamos dar um clipe. Ponto clipe. Olha só que legal que vai ser. Ponto clipe. A nossa ROI, buffer. Esse daqui. Então a gente vai recortar a nossa imagem para aquela região ali e eu vou visualizar ela já recortada. Eu deixo a nossa ROI aqui. Só lembrando, né, que como eu coloquei o mesmo nome da... Eu tenho que executar essa primeira aqui. Depois executar essa aqui de novo. Acho que eu pulei uma. Executar essa. E essa aqui de novo. Agora sim. Ó, vamos dar o zoom aqui para ver. Olha, está a minha ROI. E olha só que legal agora. Deixa eu desligar todas as outras. E vou deixar só. Tirar aqui o RGB, tirar tudo. Deixar só a nossa ROI. Olha que legal a nossa imagem. Claro que aqui ele baixou, né, não foi no formato circular, mas a gente consegue perceber. E aí o que seria legal agora é ajustar os mínimos e os máximos, né? Como aqui está essa divisão, mas colocar aqui o máximo 0.32 e o mínimo 0.56. É para ver se ele ajusta esses critérios, né? Que aqui na paleta de cores, vamos colocar então o mínimo menos 0.5665 e o máximo 0.5665.
0.3243 e rodar de novo. Vamos ver se ele ajusta isso. Ó, olha só que legal agora. Agora sim, a minha paleta aqui ficou melhor. Eu só vou executar o primeiro e o último para a gente poder visualizar e comparar. Então, galera, a ideia assim é que a gente possa verificar a execução das coisas dentro do Earth Engine e depois comparar até com o resultado dele exportado, né? Lembrando sempre, por que eu fiz questão de mostrar a paleta de cores, né? Porque às vezes as pessoas baixam os resultados e reclamam, a paleta de cores não veio igual. Então tá aqui, ó. Aqui tá a nossa região que queimou, né? Aqui tá a nossa região que queimou e aqui o restante da região. Obviamente as paletas de cores são distintas, né? Porque aqui eu estou usando uma no que diz a outra, mas a área queimada foi identificada, né? Beleza? Então espero que você tenha gostado desse vídeo, ele seja útil para você. E não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixar aí o seu apoio, deixar, né, o seu like, o seu comentário. Deixa eu jogar isso aqui para cá. E a gente se vê nos próximos vídeos aqui na Ambijal. Valeu, gente. Tchau, tchau.